Boa tarde, gente. Aí, conforme marcado, vamos nós às 5 convidar aí, aproveitar esse chá das 5 que é tão importante assim nos países europeus, para que a gente aproveite sim o chá das 5 para tomar um chá com a nossa culpa. Então eu vou estar junto com a Dilma aí também, uma terapeuta maravilhosa, onde a gente vai trazer a culpa para tomar um chá. Então, se você não foi em busca do seu chá, vai lá, pega seu chá, vem com a gente, porque esse momento é um momento... Oi, Helena, boa tarde, tudo bom, meu anjo? Como é que tá? Vamos aí convidando as pessoas para elas estarem aqui com a gente, trazendo essa culpa para conversar. E por que a gente vai trazer a culpa para conversar? Porque quando a gente bota ela frente a frente, a gente vai conseguir entender qual é o real motivo, quais são as reais intenções dessa culpa, vai conseguir compreender o que é que essa culpa está tentando nos falar, o que é que ela tenta nos dizer e a gente muitas vezes não consegue entender. E é nesse processo, eu não estou vendo a Dilma. Vamos nós! Então é isso, vamos começar aí. Então, trazendo a analogia do chá das 5. Então, o intuito aqui é chamar a nossa culpa para um bate-papo. Então, é sentar com ela, olho no olho, traz um chá daqueles bem sugestivos para que ela possa também se abrir, se permitir, ancorar isso aí. Só me dá um segundo que Dilma tá me mandando mensagem de voz. Só que eu estou usando o celular. Não consigo te ouvir. Até ver se eu consigo, né? Deixa eu ativar. Cadê tu? Já online te esperando. Oi, Dilma já entrou aqui com a gente. Deixa eu tentar chamar ela. Você não tem pedidos, eu acredito que ela não. Ela aqui. Acho que agora Olá. foi. Oi, conseguiu. Oi. Eu Boa estava te chamando lá, eu abri a live e estava te chamando. Ô, Jesus, e desse jeito fica ruim. Mas que bom que deu tudo certo, que bom que a gente já estamos aqui já estamos aqui conectadas, né, uma com a outra. Isso. E o que eu estava explicando para a galera, pedindo que eles fossem aí, convidando as outras pessoas para tomar esse chá com a gente, que de forma nenhuma a gente vai deixar aí de trazer essa culpa para sentar lado a lado, pegar o chazinho, oferecer a cachaça para ele, no sentido de entender o que é que essa culpa tem a nos falar, o que é que muitas vezes ela está ali com a sensação de que está nos protegendo, de que aquilo ali muitas vezes é algo perigoso e eu fico alimentando isso em mim. Então é nessa intenção, é nesse objetivo que eu e a Dilma hoje vamos sim chamar essa culpa para conversar. E eu sou Bárbara Feitosa, como está no meu perfil, assim, boa parte já me conhece, mas quem é do perfil da Dilma, seja bem-vindo. Se não é meu seguidor, começa logo a seguir. Os meus queridinhos que também não conhecem a Dilma, começa aí a seguir a Dilma para que a gente faça essa troca, porque eu e a Dilma estamos aí coladas em um projeto em especial. Vou pedir perdão se tiver homem na live, mas em especial é um projeto para mulheres. Então, no intuito de mulheres que têm autoconhecimento, despertar da consciência, que podem mudar o mundo através do seu processo de mudança, a gente está aí trazendo a ciranda feminina e a gente vai começar por um lugar mais longe do que Salvador, mas já convidando o povo de Valença para estar com a gente logo em breve. A gente vai falando sobre isso.
E me traga, Dilma. Agora você se apresente, em especial para quem é do meu público que não lhe conhece. E vamos aí nesse bate-papo, espremendo essa culpa para saber o que é que ela quer. Eu sou Dilma Gonçalves e sou terapeuta processual sistêmica também. E a gente está trabalhando juntas agora nesse projeto, que é um projeto de sucesso. Nós fizemos a primeira edição aqui em Salvador, no dia 11 de dezembro, e teve um resultado muito positivo. Daí, então, nós tivemos a ideia de levar até Valença, para que a gente possa atingir também, como Bárbara trouxe, mais pessoas. E, com certeza, vamos levar a outros municípios também próximos. Ou seja, vamos levar aonde o nosso braço e perna alcançar. Você está sendo generosa. Próximos a depender do convite, porque se me convidar para ir para os Estados Unidos, eu já estou com a mala pronta. Eu também querendo. Também Então a gente está aberta, assim, vamos jogar essa semente para o universo e não tenha dúvida que vem frutos. E no fim vocês vão saber por que vem frutos, porque a gente vai trazer para hoje a metáfora do pote rachado, onde vem flores por aí. Mas com traga certeza. lá, viu? Falar, né, de culpa, e a gente está trazendo a culpa de uma forma muito descontraída, né? Se vocês percebem, nós trouxemos a nossa caneca, porque literalmente nós estamos tomando aqui o nosso chá, aqui, e com certeza a culpa está aqui na nossa mesa, está aí na mesa de Bárbara, e é interessante pensar como a culpa pode também ser vista de forma leve, né? E para que essa leveza venha, eu fiquei me perguntando assim, o que é a culpa, afinal? O que é? Entre tantas falas, entre tantas definições que tem, o que é que ela traz para a gente? O que será que essa culpa aqui nessa mesa, a mesa onde nós estamos aqui, quer nos falar? E aí o que me veio foi que a culpa é uma areia movediça de autopunição, mas ela também pode ser uma armadilha de autossabotagem, pode ser inimiga do merecimento e da felicidade. É uma carga, gente, pesada, que maltrata a nossa autoestima. Ou seja, é um veneno inútil que nos corrói por dentro. Mas é também uma raiva de nós mesmos, não é? Além disso, é como se fosse uma destruição a conta-gota, sabe? Gotinha por gotinha, vamos nos destruindo internamente. Mas é também uma prisão. É como se a gente tivesse... nós nos tornamos cárceres de nós mesmos. E o que é que a culpa quer? Ela procura sempre uma punição. Não é, Bárbara? E você trouxe assim, você falou uma fala bem engraçada, né? A culpa tá aqui próximo da gente. Então, gente, vocês que estão aqui com a gente, tá preocupado com a pia de prato que deixou, com o filho que não pegou no colégio, gente, respira, larga um pouco mão dessa culpa e olha para você e diz: nesse exato momento eu estou olhando para esse ponto em mim que muitas vezes me paralisa de olhar o meu processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. E dentro desse olhar, muitas vezes vamos lá, o que de pior poderia acontecer se eu parar de assistir aqui as meninas, ou até mesmo eu voltar a fazer algo que eu estava fazendo e eu perder esse encontro aqui com a minha culpa, que é a oportunidade que eu vou ter de olhar para ela e entender o que é que ela quer me dizer. O que é que essa culpa, essa areia movediça, porque é muito interessante, Dilma, essa sua fala me remete. Geralmente a gente não se culpa para o futuro, a gente se culpa para o passado, né? É aquela coisa do se fosse, eu deveria, eu poderia. E, gente, pasmem, talvez eu seja assim até a bruxa da tarde. Pasmem, não tem se. Tudo que foi feito no passado foi o melhor que poderia ter sido feito com a cabeça e as oportunidades, e os recursos que nós tínhamos para fazer.
Então, é muito interessante, isso é muito importante dentro de um processo de ressignificação, dentro de um processo de autoconhecimento, dentro de um processo de avaliação, porque olhar para a culpa é também observar e avaliar o que é que essa culpa está tentando me fazer, o que é que ela está tentando me falar. Que diante dessas tantas definições que a Dilma trouxe, muitas vezes ela está sendo só um alerta. Antigamente, quando você fez essa escolha, que você não tinha tais ferramentas, não tinha tal consciência, não tinha tal despertar, aquilo ali doeu bastante. Mas lembre, hoje você é outra pessoa. Tipo aquela frase do monge, né? Tipo aquela frase do monge, você não pisa no rio, no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque você já é outro, o rio já é outro, a água já passou. Então, pegando a cola da culpa aqui para que a gente fale o máximo que a gente pode dentro desse processo, até botar aqui para acompanhar esse horário, para a gente não se perder, é trazer que, muitas vezes, a culpa que a gente está sentindo, que muitas vezes a gente nem observa, isso que a Dilma trouxe de autojulgamento, de muitas vezes autopunição, de autossabotagem, é algo que a gente nem percebe, que a gente está passando por um processo, que é resultado de um processo de culpa. Então, é entender que essa culpa ela pode ter sido uma culpa passageira de algo que aconteceu e eu não dei a mínima, passou, mas ela ficou ali no meu inconsciente, onde de vez em quando ela vem cá e dá aquela chinelada básica. Ela pode ser aquela coisa antiga que aconteceu há muitos e muitos tempos, mas de vez em quando ela vem e faz questão de visitar a gente com a xícara de chá, na mão, né, no sentido de vir me visitar. E pode ser aquela coisa eterna, que você fica a todo momento, de forma recorrente, trazendo aqueles pensamentos que ficam remoendo a nossa mente. O que é que você acha sobre isso, Dilma? Traz aí esse olhar, essa contribuição. Então, é muito significativo o que você traz, Bárbara, porque é isso mesmo. Não adianta nós pensarmos agora em mudar algo do passado. O que a gente tem que fazer realmente é ressignificar, é reescrever, é dar sentido, né? Do que você falou, é dar sentido. De que forma que a gente dá sentido? O sentido do significado, da rota, das novas escolhas, porque nós sabemos que a culpa, ela traz para a gente uma vulnerabilidade muito grande, né? Quando ela entra em nós, nós nos tornamos vulneráveis. E nessa vulnerabilidade, nós não nos permitimos coisas boas. Nós só pensamos em coisas que não são positivas para nós, porque, consequentemente, a nossa estima vai baixar, né? Quando você tem a autoestima baixa, a gente não pensa em coisas boas para a gente, pensa em coisas que não são tão legais. E ainda, Bárbara, nessa perspectiva que você trouxe, né, vale a gente pensar que essa culpa, ela tem diversas formas, é como se fosse assim, vários cantos, vários lugares. Várias roupas, várias roupas. Várias roupas. E essa culpa, ela pode estar vestida de uma influência social, uma influência cultural, uma influência religiosa também, né? Uma influência familiar, uma influência pessoal. Então, dentro dessas influências, dessa roupagem que essa culpa pode se apresentar, nós temos, assim, exemplos que fazem parte de cada um de nós que estamos aqui e outros tantos que ainda vão ver essa live posteriormente, né? Exatamente. Alguém falou, escreveu seu capítulo, botou: deixamos de encarar de frente e colocamos debaixo do tapete. E geralmente todo lixo que é colocado debaixo do tapete, com o tempo ele incha, né? Fica aquele bolo. Então, dentro de um processo de autoconhecimento, eu sempre trago muito isso, e é entender que essas roupagens que a Dilma trouxe, que a Dilma falou, são coisas que muitas vezes ela tá tão bem vestida, tá tão bem decorada, que a gente não percebe, gente. Não dá pra...
Quando a gente diz não percebe, é justamente porque está tão bem vestido dentro de um conceito, de um dogma muitas vezes religioso, de um dogma muitas vezes social, que já é inconsciente coletivo. Então a gente já acha que é aquilo como nato. A gente muitas vezes, e é dentro do processo de autoconhecimento, eu sempre bato nisso, presença e consciência. Presença e consciência. Por quê? Porque a partir da hora que eu estou presente, eu começo a perceber por que aquilo ali, e é muito engraçado, né? O porquê, a gente começar a questionar por que isso é desse jeito. Não poderia ser diferente? Até para que a gente entenda que muitas vezes é um processo do outro, não é meu. E dentro de um conceito onde as roupagens podem ser social, pode ser religiosa, o ambiente também, Dilma, faz a gente vestir aquela roupa muitas vezes apertada, incômoda e muitas vezes nem falar nada. Ela está apertando ali, ela está incomodando. Mas eu estou charmosa, estou bonita. Estou charmosa, estou bonita e estou apresentável. Só que por dentro, aí vem os turbilhões de pensamentos. Eu não deveria, o se... E é muito engraçado isso, dentro de um processo de olhando para o nosso público feminino, que é o que a gente está aqui, ó, batendo firme. Trazendo esse olhar no sentido de que mulher, a culpa, ela fazendo a história, ela existe, ela faz parte, e se a gente não estiver atento para olhar para ela com carinho, a gente vai sair botando na nossa mochila todas essas culpas. E Sim. Não é necessário. Eu posso muito bem, dentro de um processo como esse, chamar minha culpa para um chá, tomar um chá com ela, entender que aquilo ali, naquele momento, foi a melhor coisa que aconteceu, foi o melhor que eu podia dar de mim, e pronto. Ressignifica, bola para frente, vamos lá, o que é que eu posso melhorar dentro do processo? E dentro desse eu posso melhorar, é fazer as ações que são necessárias fazer. Não tem outra. E para ficar bem claro, Bárbara, nesse exemplo que você trouxe, dessas influências que a culpa é vestida, né? É muito interessante a gente olhar para um exemplo para que os nossos ouvintes entendam do que a gente está chamando de roupagem, que essas roupagens elas acabam se entrelaçando. Se nós pensarmos, por exemplo, numa situação de uma pessoa que está um pouco acima do peso, esse um pouco acima do peso aí ela se culpa, claro, né? Se culpa por quê? Primeiro, porque existe um padrão social, e esse padrão social, ela não se adequa, que existe um padrão, e muitas vezes ele é até internacional, não é um padrão nosso, da nossa cultura, né? Porque nós temos mulheres que são mais... né, com quadril, mas assim, segue-se o padrão internacional. Então, essa culpa que essa mulher traz, ela é uma culpa social, mas no mesmo instante que é uma culpa social, ela vem com uma culpa cultural também. Qual é a cultura da mulher? Desse jeito. Violão. E ela não se enquadra. Então, aí, a gente já pode caracterizar isso como uma culpa cultural. Uma culpa de diversas roupas. Com diversas roupas. E ela Bárbara, também religiosa, porque lá nós temos, né, os pecados capitais. E num desses pecados capitais é a gula. Subentende-se que as pessoas que estão um pouco acima do peso comem muito, o que não é verdade, né? Eu tenho pessoas que são próximas a mim que não comem quase nada, eu como muito mais. Então, tudo isso é o quê? É padrão, um padrão que se estabelece ali. Além de que, das questões religiosas, né, que vêm pelo pecado capital, tem também as questões familiares. As pessoas, o familiar está sempre trazendo... A Helena jogou aí justamente. E quando somos mãe, que ainda disse que quando nasceu mãe, nasceu a culpa, né? Então toda mulher que é mãe em especial, eu acho que é o ser, assim, lógico que não desmerecendo as outras situações, em especial de mulheres que vivem outros processos, mas eu acho que a mãe,
eu acho que é um bichinho que sofre desse processo de culpa. Por quê? Porque se vai trabalhar e larga o filho na creche, sente culpa por quê? Porque foi trabalhar e não deu atenção. Se fica em casa, falam do mesmo jeito. Por quê? Porque abandonou toda a sua carreira para cuidar do filho. Se a educação do filho deu certo, de boa, você, fazendo a história, fez um bom trabalho, essa criança é culpa sua. Se não deu certo, é culpa sua também. Então, gente, é algo, a culpa, eu até brinquei que a culpa é da vida. Então, sempre vamos viver com esse processo de culpa e entender que é no caminho que a gente vai compreendendo e vai tendo maturidade para ir ajustando essas roupas, para ir ajustando esses modelos, para que seja mais adequado e não ao olhar do outro. Porque ainda tem essa, né, Dilma? Muitas vezes a gente tenta corrigir uma culpa, só que a gente vai se ajustar ao padrão do outro e termina ficando ainda com a roupa apertada. Por quê? Porque nada disso agrada ao outro, como muitas vezes é o planejado, né? Perfeito, Bárbara. E ainda com a maternidade que a Helena trouxe, além dessas todas essas culpas que você trouxe, ainda tem aquela outra culpa que os pais acabam se culpando por dar limite demais, ou melhor, por não dar limite aos filhos, como compensação. Olha, eu não consigo pegar ele na escola, eu não consigo estar junto dele, então eu deixo livre. Mas aí eu me culpo por isso, porque eu sei que isso vai me trazer consequências no futuro. Então, assim, nós somos permeados por ela o tempo inteiro. Permeados. Ou seja, vamos, gente, convidar a nossa culpa para tomar um chá, entender quais são os processos, dentro dos processos entender quais são os recursos que eu preciso, muitas vezes, para ser uma mãe, e assim, eu não vou nem usar a expressão ser uma mãe melhor, mas ser uma mãe de maior entendimento e compreensão para que não fique nesse processo de autopunição, que é o que a gente trouxe, né, dos aspectos da culpa. Dilma, quer falar disso ou eu continuo? Posso falar. Posso falar, porque é muito significativo nós trazermos isso agora, para que a gente possa perceber as atitudes que nós temos e onde elas estão encaixadas, né? Assim, diferenciadas. Porque uma das coisas que nós fazemos muito no processo de culpa é o autojulgamento, né? Muitas vezes nós nos prejudicamos, quando eu digo muitas vezes, na grande maioria, porque a gente não consegue fazer determinadas coisas e aí você se pune dizendo que eu sou um idiota, eu sou idiota, eu sou estúpido. Aí você começa a levar palavras para você que não são positivas, porque idiota, estúpido, incompetente, só porque você não conseguiu, naquele momento, satisfazer uma expectativa do outro, ou até mesmo um processo de meta que você estabeleceu e você não conseguiu cumprir por um momento, enfim, não era aquele o momento, talvez faltou um recurso para que você avançasse, né? E aí você muitas vezes você trouxe aí uma coisa muito engraçada, muitas vezes a gente também tem aquele nível de autocobrança tão grande, onde a gente vai mergulhar nesse processo de culpa, vestindo aí esse aspecto do autojulgamento, não porque falhou, mas porque jogou uma régua muito alta e diante da dinâmica da vida, porque muitas vezes é a dinâmica da vida que nos atropela, e dentro dessa dinâmica, muitas vezes a gente não consegue alcançar aquele número que a gente estabeleceu. E aí, nesse processo de autocobrança, a gente tem a autopunição, né? Porque, como nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós nos propusemos a fazer e não conseguimos, vem a autopunição. Mas a autopunição também, Bárbara, é interessante, que mesmo que você faça algo, um trabalho bem feito, você se pune por não se permitir relaxar, por não se permitir, por exemplo, dormir um pouco a mais, né?
passar do horário, ir numa praia e relaxar. Uma rede, né? Uma rede. E Você não se permite. essa sua fala foi perfeita. Por quê? Porque muitas vezes, e é entender, gente, que a culpa, ela é muitas vezes só aquela palavrinha-chave para esconder um bocado de coisa. Porque quando você tocou aí no relaxar, doeu aqui. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. Então, é o ser que tem dificuldade de parar e fazer um me time, sou eu. Então, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque uma cobrança excessiva daquilo ali. Então, se eu paro para dormir um pouco mais, quando eu acordo, eu me sinto culpada porque eu deveria ter feito X, Y, Z. Então, foi muito interessante quando você trouxe. Bateu pesado aqui. Bate realmente pesado, né? Porque a gente se vê em muitos desses momentos. E nesse momento em que você traz isso, Bárbara, a gente também pode ir para a autossabotagem, né? A gente faz outras coisas que, na verdade, não era aquilo que você... Por exemplo, você quer descansar, você quer relaxar, mas aí você se obriga, por exemplo, a ir para o... Vou falar um cinema aqui, mas assim, só como exemplo, para entender. Você não queria ir para o cinema. Naquele momento você queria relaxar, ir para uma rede, ir para uma praia, curtir de uma outra forma. Mas aí, de repente, você se sente obrigada a fazer algo que não era bem aquilo. Aí você faz para aliviar um pouco. Não, eu não vou, porque aqui eu vou relaxar e eu não me permito isso. É uma autossabotagem Uma aí, né? autossabotagem. E você trouxe muito legal. Há uns dias atrás aí eu vivi o processo eu ainda brinquei, a saga da piscina. Eu fui, depois de 3 anos morando aqui no prédio, eu fui conhecer a piscina do meu prédio, né? E foi muito engraçado quando você trouxe, era para eu ir relaxar, mas eu desci com um livro para ler. Ou seja, até nesse processo, a gente de forma inconsciente, e é o que a gente tem falado, né? A Dilma também fala muito disso nos trabalhos dela, e agora a gente, junto nesse projeto, a gente vai falar muito, muito, muito sobre isso, consciência e presença. O quanto eu estou consciente, muitas vezes, dos meus processos internos, e o quanto esses processos internos, eles estão impactando em mim de forma muito sutil, onde eu não percebo que eu estou dentro de um processo de autojulgamento, dentro de um processo de autossabotagem, dentro de um processo de autopunição, porque muitas vezes eu só acho que aquilo ali é normal, faz parte. Só que, gente, muitas vezes não faz parte. Aquilo ali, muitas vezes, ele tá ali disfarçado. É aquele chicotezinho da autopunição onde a gente sai justificando para conseguir se adequar àquilo ali, né? Se redimir, né? É uma palavra que você faz tudo isso para tentar se redimir. Mas no momento em que você tenta se redimir, você está torturando a si, o que não vai ajudar em nada, não é isso? Porque quanto mais a gente tenta se redimir, se torturando, é como se a gente fosse buscando pagar uma conta que, na verdade, não aumenta. Ela só aumenta. Porque Ou quanto muitas mais... vezes é isso. Você trouxe uma conta que só, mas às vezes ela nem existe. Aí às vezes ela nem existe. A conta muitas vezes nem existe, só que a nossa falsa ilusão, e vamos lá para aqueles pensamentos onde tá ali dentro do. Aí a gente traz aquela deixazinha do remorso e arrependimento, né? O remorso e o arrependimento vai gerar uma culpa. Só que remorso e arrependimento é o remorso por algo que eu fiz, que muitas vezes não é nada errado, mas a depender das expectativas que eu direcionei para aquilo ali, a depender dos conceitos sociais pelo qual eu estou embutido, que foi o exemplo aí da mãe. Gente, quantas vezes a gente não vê as mães serem julgadas, em especial hoje em dia, por questão de uma maternidade, que a galera traz uma maternidade muito sublime, onde a coitada da mãe, quando vai ser mãe, sofre. Porque eu nunca vi uma propaganda materna falar que quando ela vai amamentar, o peito racha e dói. Aí a coitada faz aquela ilusão de ser mãe é padecer no paraíso, e quando ela
tem lá o seu filhinho, ela não consegue dar de mamar e ela entra naquele processo de culpa. Por quê? Porque o social disse que mãe boa é a mãe que amamenta. Não é a mãe que dá mamadeira para o menino. Sim. E aquela mãe sai alimentando aquele desespero exacerbado, aquela culpa, e muitas delas, em especial, caem num processo de depressão por conta da cobrança social que está lá pregado na parede do que é ser uma boa mãe. Bárbara, é interessante você trazer essa questão, porque eu tenho uma situação de uma amiga que em algum momento ela sofria com a maternidade por conta desses elementos que você está trazendo, de amamentar, que doía, incomodava, ela perdia noites, acordava no outro dia já cansada e precisava dar conta da casa. E um dia ela pensou que seria ótimo que o filho dela desaparecesse e chegou a falar isso. Eu gostaria que essa criança desaparecesse no momento em que ela estava muito angustiada. Só que isso não pode ser tomado como essa é uma péssima mãe, essa é uma mãe desnaturada, como a gente ouve muito por aí. Não, essa é uma mãe humana. É uma mãe em que, naquele momento, ela falou, externou uma dor sentida. Agora, entre externar isso e o ato em si de fazer com que essa criança assuma, isso existe uma diferença muito grande, porque pensar é diferente da ação. Pensar e falar sobre aquilo é diferente. Muitas vezes, quem faz nem fala, né? Nem fala. E ela assim, eu acho que já tem 1 ano, 2 anos por aí, aquela Samara Filippo fez uma entrevista e dentro da entrevista ela disse que amava ser mãe, mas que odiava a maternidade. E a mídia caiu batendo legal. E ela veio por diversas vezes a público explicar e trazer justamente isso, no sentido de eu amo as minhas filhas, no entanto, o que envolve a maternidade traz todo esse processo de culpa, de julgamento. E a gente está trazendo aqui, a quem está com a gente e quem vai ouvir depois, a culpa, ela nada mais é do que a pontinha do iceberg. Porque o que vem por trás disso, no sentido de baixa autoestima, no sentido de autorrejeição, no sentido de muitas vezes de inaceitação de si próprio, por conta dessa culpa que muitas vezes é ativada por processos externos. Sim. E lógico que trazendo processos externos se o externo me ataca e eu não estou segura de mim, se eu não estou dentro do meu processo de autoconhecimento firme, ancorada, né? Ou seja, como a Dilma usou uma palavra muito legal hoje, quando a gente está conversando, preenchida. Se eu não estiver preenchido, qualquer buraquinho que esteja lá, tipo aqueles queijo coalho, ele vai ser preenchido por um processo de culpa e, a depender de como eu esteja emocionalmente, essa culpa pode me conduzir para um espaço que eu não faço ideia de qual seja. Inclusive o vício, né, Bárbara? Inclusive o vício. Eu tenho tanta culpa e eu quero, de certa forma, preencher esse espaçozinho vazio e vou para os mais diversos vícios. E fica mais difícil, né? E assim, você trouxe vícios e eu ainda trago mais para as mulheres. Muitas vezes a gente vai preencher esse vazio dentro de uma relação abusiva. Também. Perfeito. Perfeita essa lembrança. Isso. Então, é trazer esse olhar, mulheres, é trazer esse foco no sentido de, peraí, deixa eu chamar essa culpa para conversar, para eu entender que nossa próxima live é justamente o que a culpa quer me dizer? O que ela quer falar para mim? Para que é que eu tenho essa culpa dentro de mim? Porque ela tem um motivo, ela está te sinalizando alguma coisa. E muitas vezes o sinal que ela está dando ali é, mulher, olha para ti. Tu é muito mais do que essas roupagens que estão querendo botar, essa roupa apertada que estão querendo botar em você. Muitas vezes é olhar para mim e dizer, pera aí, velho, não é esses padrões sociais já pronto que vai caber em mim. Só que, se eu não estiver muito bem ancorada, eu sofro.
Porque como é que eu vou dizer não, muitas vezes, para uma sociedade que cai matando? Sim. Como é que eu vou dizer que eu vou dar mamadeira para meu filho no momento onde a sociedade está ali batendo firme de que a mulher precisa amamentar? E quantas vezes a gente, às vezes de forma inconsciente, com comentários inconscientes, a gente condena inconscientemente uma mãe como essa quando chega com aquelas perguntas ridículas, no sentido de ele mama? Ou seja, inconscientemente a gente está ali plantando a sementinha da culpa naquela mãe. Sim, sim. Entende? Total. Então, é trazer essa visão, trazer essa expansão, trazer muitas vezes, gente, essa consciência da presença do muitas vezes eu não preciso ser isso, eu posso ser contribuição de outra forma. Uhum. Eu posso ser contribuição. Eu posso ser contribuição no sentido de como é que eu posso te ajudar, mãe? Eu sei que dar de mamar é difícil. Me diga aí, como é que eu posso ser essa contribuição para você? E isso, gente, demanda autoconhecimento, presença, decisão e determinação. Por que tudo isso, Bárbara? Porque muitas vezes, para um virada de chave, eu vou precisar desafiar um social, eu vou precisar dizer não a alguém. Eu vou precisar, muitas vezes, de forma firme e, lógico, que amorosa, dizer, não, tá tudo bem, isso aqui eu conduzo. É muito importante o que você traz, porque essa ajuda, né, essa parceria, essa colaboração, ela é muito importante, porque nós somos seres gregários. Precisamos viver em grupo e manter esse vínculo é essencial, é fundamental ter esse vínculo de fortalecer, de saber que você pode contribuir com o outro sem que cause mais transtornos para eles, sem que dificulte, traga um pouco mais de dor desnecessária. Né? Sem que piore mais a culpa que ele já tem. Piorar mais a culpa, exatamente, né? Porque se a culpa já é aquela coisa que a gente carrega, a partir da hora que a gente emana algo que pesa ainda mais, se aquela pessoa não tem estrutura, lógico que vai pesar mais na mochila dela. Sim, então, e dentro disso, Bárbara, é interessante a gente pensar assim, que primeiro, desde sempre a gente tem culpa, né? Desde criança, claro que cada um nas suas percepções, mas a gente não vai entrar nessa questão, mas a gente tem culpa desde sempre, né? E, só que o interessante é que nós temos várias emoções, como medo, por exemplo, só que quando nós temos outras emoções, como medo, nós podemos afastá-los de nós. Por quê? Porque é algo externo. Então, eu afasto. Se eu tenho medo de determinada situação, como, por exemplo, passar numa ponte, eu tenho receio, tenho medo de olhar para baixo. Então, eu evito. Eu evito por quê? Porque é algo fora de mim. Mas, quando a gente pensa na culpa, ela é interna. Como ela é interna, ela é uma emoção de que a gente não pode tirar assim, do nada. Para isso, nós precisamos de um processo muito maior de compreensão dela para chegar àquele ponto que nós temos lá no início, né? De mudar o olhar. Resumindo, Dilma trouxe aqui de forma muito linda que eu vou traduzir para vocês. Gente, o externo a gente tem como dizer, tá fora, vá para lá, não quero não. Mas o interno é a gente fechar a porta e a gente ter que lidar com os nossos conteúdos. Então não tem por onde correr. É entender que vai ter momentos que eu vou precisar sim olhar para aquilo ali, encarar aquilo ali. Encarar aquela dificuldade é sim chamar a minha culpa para tomar um chá. Chamar a minha culpa para entender o que essa culpa está querendo me dizer. O que essa culpa está querendo sinalizar. Por quê? Porque assim como os processos de bloqueio, a gente sabe que nada mais são do que aqueles pontos que está sinalizando um perigo. É tipo aquela faixa amarela, é Mayday, Mayday, tome cuidado. Então, a culpa, ela traz esse como se fosse assim, o objetivo dela é nos proteger de muitas vezes cair em um buraco que a gente já caiu. Sim,
Sim. Lógico, nessa analogia, fala, Dilma, não, fala que eu já ia pedir para falar da metáfora, vá, conclua. É que nessa nossa fala aqui, é importante nós percebermos que nós temos deslizes, né? Que são, às vezes, aparentemente irreparáveis para nós, porque nós estamos pensando naqueles deslizes de forma muito pesada, mas um parente que está do lado, um amigo próximo, ele já não vê aquele deslize como algo irreparável, mas sim como uma fraqueza humana, né? Que pode ser perdoada, porque aí entra a questão do amor, né? Aí, gente, é como eu disse, a culpa é só a pontinha do iceberg. Tem tanta coisa aí, novelo de lã emaranhado. E se a gente for, e lógico que a gente aos poucos a gente vai falando de cada coisinha, que é o que a Dilma trouxe. Mas o que é que eu vou falar aqui para vocês agora, já para chegando o nosso tempo, a metáfora do pote rachado, né? Quem já ouviu essa metáfora? É uma metáfora que talvez traga assim um alívio para as nossas culpas. E quando eu falo um alívio, é na intenção de que a culpa ela tem sim um objetivo bom na nossa vida. E quando eu falo bom na nossa vida, existe um porquê, muitas vezes, dessa culpa existir. E dentro desse processo, essa metáfora, ela fala, né, de um rapaz que carregava água para um determinado lugar. E dentro desse processo ele tinha 2 potes amarrados lá numa vara, né? Um pedaço de madeira. E ele enchia os 2 potes para levar para esse lugar, porque ele vendia essa água quando chegava lá. No entanto, um dos potes era rachado e ele pingava ao longo do caminho. E quando chegava no local de destino, esse pote que deveria estar cheio estava pela metade. E a pessoa que ia pagar a água só pagava metade do pote. Por quê? Porque não fazia sentido. Realmente a água tinha derramado. E o pote, ao ver isso, tempo a tempo, o pote começou a se sentir culpado. Por quê? Porque por uma falha dele, né, uma rachadura que ele tinha, ele não conseguia fazer com que o cara recebesse o que era devido, porque ele estava trabalhando. E o pote começou a conversar com esse senhor incessantemente, dizendo a ele que se sentia culpado. E o senhor, o rapaz, ao mesmo tempo trouxe para ele, mas por que você se sente culpado? Olhe o caminho em que a gente percorre, o fato de você ter essa rachadura faz com que esse caminho seja florido, porque você sai aguando todo esse caminho. Então, olha a importância, muitas vezes, do nosso processo de, muitas vezes, não entender uma rachadura nossa, que é por um bom motivo. E quando eu falo por um bom motivo, existem imperfeições nossas que a gente não vai conseguir corrigir de imediato. Existem imperfeições nossas que, a depender do processo, é uma construção. Eu não vou conseguir corrigir imperfeições da noite para o dia. E, em especial, quando são essas imperfeições, eu vou usar a palavra imperfeições, mas quando são processos internos, que é o caso da culpa, é algo que muitas vezes é só a gente que sente. E nessa metáfora é entender que o cara que ganhava só metade não estava nem se importando com isso, mas o pote se importava. Então, olha o quanto isso muitas vezes é algo que está ali nos machucando. E muitas vezes, gente, o externo nem sabe disso. E nós perdemos aí, interessante da metáfora, né, do pote rachado, porque além de tudo, o aguadeiro ainda pegava as flores e levava para decorar a mesa daquela pessoa que ele levava água. Então, ainda tinha mais essa função, né? E pensando nisso que você trouxe, Bárbara, nessas imperfeições, a gente tem que ver que nessas imperfeições
quando nós olhamos para ela, nós também podemos, elas servem para fazer florir em nós, já que a gente está falando das flores do pote, da metáfora do pote, né? Nós podemos ver essas imperfeições que elas servem também para florir sentimentos na gente, como, por exemplo, trazer para nós a humildade, a paciência conosco, a autoaceitação, a autocompaixão, o auto-perdão, esses autos que são tão importantes para a gente, tirando a autocrítica, tá? É um auto, mas vamos deixar a autocrítica de lado. Vamos deixar, mas os outros autos, né? Que são autos que trazem mais estima para a gente e para a gente perceber que somos humanos. Isso é fundamental. Essa sua fala me trouxe o que eu tinha notado, né? Que a culpa, ela tem uma função de ajudar a gente a perceber que muitas vezes a gente pode mudar um comportamento. A gente pode decidir, através desse processo de culpa, mudar comportamentos para que com isso também a gente preserve os vínculos que a gente tem com as pessoas. E quando a gente traz aqui preservar os vínculos diante de tudo que a gente conversou ao longo da live, é entender que muitas vezes eu vou precisar, muitas vezes, até me impor. E quando eu falo me impor, não, essa roupa não me cabe, eu não vou vestir essa roupa. Não é minha, exatamente. Então, foi bastante importante essa lembrança que você trouxe de o quanto a culpa pode despertar na gente, né? Pode ser essa água que agoa esses espaços vazios, no sentido de muitas vezes buscar rever, buscar visitar. E muitas vezes buscar visitar, Dilma, naquele olhar também de, peraí, será que eu não estou precisando investir mais na minha autoestima? Sim. Será que eu não estou... Sem medo de errar, né? Sem medo de errar. Será que eu não estou colocando muito na mão do outro esse processo que deveria ser também meu? E dentro desse processo... Fala. O que você trouxe aí é muito importante a gente lembrar que nós não devemos cultivar em nós a prepotência. E que prepotência é essa? Dentro do que você trouxe, Bárbara. Nós não devemos acreditar que nós somos responsáveis por tudo que acontece no mundo. Por tudo que acontece no mundo, nós temos uma parcela de culpa. Tudo que acontece na nossa família, uma parcela de culpa. No nosso trabalho, né? Na nossa casa, com os nossos amigos. Isso vira uma prepotência até, né? De trazer mais peso para a gente. O que acontece no universo, na cidade, na rua, na casa, na família, nem sempre, ou melhor, na grande maioria da vez, não tem nada a ver conosco. Então, não é para a gente estar pensando nisso e trazendo para esse interno aqui. Esse interno. E isso que você falou é muito engraçado, porque muitas vezes entra naquele conceito do umbigocêntrico, né? A gente acha que a gente é o centro do universo, que tudo gira em torno da gente. Só que não, gente, não é. Muitas vezes são processos nossos que a gente precisa olhar com carinho, porque é um vazio, é aquela pontinha vazia que está dentro da gente, que muitas vezes é impactado de forma a trazer resultados, eu não vou nem dizer negativos, mas eu vou dizer resultados que não são saudáveis diante de uma dinâmica saudável. E dentro desse processo de dinâmica saudável é entender, peraí, é aquele estado de presença mesmo, peraí, porque eu estou me sentindo culpada? E não cair nessa neura, porque muitas vezes a gente começa a se sentir culpado dentro de uma roda de amigos. Sim, sim, perfeito, Bárbara, perfeito. É algo que é do outro e, de repente, a gente traz para esse interno, né? Mas pra gente, falei, agarra pra gente como se a gente fosse o salvador do mundo todo. E não é assim. E assim, dentro de um processo de olhar para a vida de forma saudável é ser autorresponsável dentro do processo, entender, interpretar quais são as dinâmicas e dentro dessas dinâmicas perceber o que é que eu preciso realmente ir em busca, investir tempo, buscar realmente essa evolução necessária. E quando eu falo evolução necessária, muitas vezes ferramentas e recursos para ultrapassar essa vala, que é esse processo de autoconhecimento, né?
Então, é ter essa visão, ter essa percepção, para que a culpa, gente, passe a ser a nossa amiga, nada mais do que um sinalizador de que algo precisa ser olhado com carinho. Perfeito, Bárbara. E lembrando sempre que o amor cura tudo. Então, é buscar desenvolver em nós esse auto-amor, porque ele realmente cura. Quando esse amor está presente, a gente consegue reunir, consegue perdoar, consegue superar, né? É como se assim. Ainda aquela música, só o amor já se fez. Perfeito, exato. É aquele olhar de compaixão, né? E mais ainda, mudar a forma do olhar. Pensar assim, sabe? Que o amor dissolve a culpa como se fosse um papel molhado. Vamos pensar nesse amor dissolvendo essa culpa como esse papel molhado. Não só em nós, mas nos outros e na vida de um modo geral. É cultivar esse amor, né? Aí a gente fica pensando assim, sabe, Bárbara, a gente já falou tantas possibilidades para essa culpa, e a gente fica pensando assim agora, como superar essa culpa? Trazendo esse amor em potencial, que é fundamental, e com esse amor vai vir os autos também da vida, aqueles outros autos que eu não falei lá, que é auto-perdão, auto-gentileza, né, auto-compaixão, e entendendo que a gente deve trazer, que é muito importante, né, assumir as próprias responsabilidades. Só que tem um detalhe, Bárbara. Quando a gente fala assim, assumir as nossas próprias responsabilidades, não significa que a gente vai carregar o mundo nas nossas costas. Não, porque a gente fala assim, assumir as responsabilidades. Então alguém aí pode pensar, eu já tenho tanta responsabilidade, vou assumir. Não, sabe? E tem uma autora que ela fala uma frase que eu gosto muito, Bárbara. Ela diz assim, que beber culpa não salva o mundo. Imagine, que coisa bonita da gente ouvir e internalizar. Beber. E essa sua fala me traz assim uma coisinha bem pontual. Sim. Gente, muitas vezes é a gente fazer o que está dentro do nosso limite, dentro da nossa casa, para que isso reverbere no mundo. Sim. Porque não adianta eu querer beber a culpa do mundo todo se eu não consigo nem mesmo lidar com as minhas próprias culpas. Então, que tal eu, muitas vezes, entrar dentro de um processo de autoconhecimento, de autocura, me entendendo, melhorando os meus processos. Por quê? Porque eu vou estar emanando menos culpa para o inconsciente coletivo. Então, que tal a gente ser essa melhora, muitas vezes, em pequenas doses? E quando eu falo pequenas doses, muitas vezes a gente pode ser contribuição com as pessoas que estão dentro de casa. Trazer esse entendimento para a gente, assim como a gente ser também essa sementinha que vai lá no nosso companheiro, que vai lá nos nossos filhos. Muitas vezes ultrapassa, vai no nosso vizinho. Mas a partir da hora que a gente tenta beber a culpa do mundo todo, não vai salvar de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente deixar. Na verdade, tudo que a gente fala é importante, né? Mas é força de expressão. A gente pode deixar, Bárbara, essa frase para que todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, reflitam um pouco mais sobre ela, né? E eu lembrei, o nome da autora é Gabi Ribas. Então, lembrar sempre, beber a culpa não salva o mundo. Então, gente, não bebamos a culpa toda. Não bebamos a culpa gente, toda. É com essa frase de que beber a culpa não salva o mundo que a gente encerra por hoje. Lembrando, quinta que vem estaremos juntos novamente falando sobre culpa de novo, só que com uma outra roupagem. Então, a gente vai estar tendo um novo bate-papo, trazendo a culpa, trazendo também essa visão da ciranda, que é um projeto que aconteceu a primeira edição aqui em Salvador, vai acontecer agora em Valença. Então, eu e a Dilma estamos indo para Valença, fazer isso com as mulheres de lá e sejam colaboração. Pô, Bárbara, não mora em Valença, massa, você conhece alguém de lá? Encaminhe essa live para eles.
observa nosso material, encaminha nosso material, porque vai ser, sim, uma contribuição. E, lógico, claro que mulheres, a partir da hora que a gente começa a se trabalhar, nós somos, como eu brinco, nós somos os seres paridores, né? Então, nós podemos, sim, botar isso para o mundo. Basta cada uma de nós tomar consciência disso, vestir essa roupinha que não é da culpa, e sim espalhar essa expansão, ser esse sol para o mundo, levando brilho, levando, sim, autoconsciência, autodesenvolvimento e também potência. Então, sejamos essas mulheres, sim! E lembrar, Bárbara, para quem está nos ouvindo, que a ciranda é um momento onde você está ali com outras mulheres, e muitas vezes o que uma mulher traz para aquele momento pode ser a cura da outra. Inclusive, quando eu me curo, eu curo o outro também. Nessa relação, né, de troca. Então, Olha, eu não queria falar agora, a gente está falando, a gente não explicou. Gente, o projeto é Encontro de Mulheres, cujo nome do projeto é Ciranda. Vocês vão acompanhando nossos materiais, vocês vão entender o que é que a gente está falando. E é como se fosse um grupo terapêutico. Bárbara, o que é um grupo terapêutico? É um local onde terapeutas conduzem processos terapêuticos diante das pessoas que estão ali. Bárbara, por que vocês só escolheram mulheres? Porque, a princípio, inicialmente, o nosso público foco são as mulheres. Não é que eu não atenda homens, eu atendo homens, mas a abertura das mulheres nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de se olhar, de se curar, e quando a gente fala de se curar, é olhar para as minhas dores e perceber que muitas vezes essa culpa que eu carrego não é minha. E eu posso, sim, muitas vezes, olhar para ela com carinho, dentro de uma roda de cura. E quando a gente fala roda de cura, né, a ciranda traz muito isso. Fala, Dilma. Não, é que quando você diz, né, que eu trago essa culpa, mas quando eu ouço uma outra mulher falar de determinada, trazer uma situação dela, eu consigo perceber, olha, eu me vejo aí nisso. E aí, de repente, pode estar a cura daquela culpa, daquele sintoma, daquela dor que traz. Eu ia explicar isso de outra forma. Aquela dor que a gente sente, que acha que é só nossa, que quando vai para uma roda de cura, para um grupo terapêutico, a gente vê o outro falando da mesma dor e a gente achava que era só a gente que estava sofrendo. E ainda traz aquilo. Mulher, tu fez como? E, assim, isso foi muito engraçado, isso que você falou, tocou muito em mim, porque há um tempo atrás eu passei por um processo, assim, com meu filho, bastante desafiador, no sentido de que ele entrou no processo de adolescência e começou a passar por um processo de depressão. E eu, como mãe, lógico, o que a mãe faz? A mãe vai tentar de todo jeito, resgatar, salvar o filho que está dentro de um processo de depressão. E, velho, dentro dos processos terapêuticos era desse jeito. A mãe chegava lá falando, pô, meu filho tá bebendo, tá não sei o quê, se envolvendo com... E eu disse, gente, essa mãe também sofre do que eu tô sofrendo. O que foi que você fez, mãe? E assim, gente, são aprendizados que muitas vezes reduzem a nossa dor. E quando eu falo reduzem a nossa dor, lógico que entendendo que cada um é diferente dentro da dinâmica, mas eu entender que dentro daquela mãe também passou por um processo, passa por um sistema que ela pode me ajudar com o conforto do que ela viveu. Perfeito. Bárbara, nós já estamos estourando o tempo. Eu lembrei de uma... 2 minutos. Eu lembrei de uma frase de Chico Xavier que eu quero deixar aqui para todos, Então, que é: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. É isso que nós deixamos para... E é com essa frase que a gente encerra, porque chegou o tempo. Gente, muito obrigada a quem esteve aqui ao vivo com a gente. Quinta-feira que vem, às 5 horas, um novo chá com a sua culpa. Vai ser outro tema, mas a gente vai trazer a culpa, sim, para sentar com a gente, para que a gente possa entender o que é que ela quer nos dizer. Então, aguardo vocês.
transmite esse material aí para toda a sua lista, dá essa contribuição para o universo, que com certeza vocês serão sim a contribuição para a gente. Beijo, fica com Deus, beijão, gente, tchau, tchau.